Olá pessoal! A gente vai falar um pouquinho nesse vídeo sobre o sono seguro do bebê, sobre cama compartilhada, também como fazer de forma segura, para que todos tenham uma melhor noite de sono. Se inscreva aqui no canal, curte, compartilha, deixe seus comentários, as suas dúvidas, aquilo que vocês querem saber. E aí eu trouxe também umas coisinhas aqui para ajudar a gente. Esse aqui é a Filomena, ela vai ajudar a gente a ensinar um pouquinho como que é o sono seguro do bebê. Primeira coisa que a gente tem que lembrar sempre é que a posição de dormir, a posição que a gente deve colocar o bebezinho para dormir, é sempre de barriga para cima. Antigamente, eu sei que não é tão antigamente assim, que a sua mãe, a sua avó talvez vão falar para você, a gente falava do bebezinho de dormir de lado, ou até de barriga para baixo. Hoje, após vários estudos que foram feitos, estudos de longo prazo, percebeu-se que a posição de barriga para cima diminui muito o risco de morte súbita do bebê, que é aquela síndrome da morte súbita do lactente, o bebezinho acordar, vir a falecer por conta da posição do sono. Então, sempre de barriga para cima, gente, isso é muito importante, tá? Não tem mais o que discutir, hoje é muito mais seguro. Ai, mas não é a posição que o bebê gosta, nossa, ele fica assustando, ele mexe os bracinhos, acorda várias vezes. De fato, a posição de barriga para cima não é uma posição tão indutora de sono. Por quê? O bebê, ele tem o reflexo, que se chama reflexos primitivos, o reflexo de Moro, que faz com que o bebezinho, ele puxe os bracinhos e faça como se fosse um susto, mesmo estando de barriga para cima, sem fazer nada. E isso faz com que às vezes ele acorde, desperte do sono que ele está, e isso faça com que ele, novamente comece a chorar e você precise niná-lo para ele conseguir dormir. Não é a melhor posição também, por exemplo, para refluxo. Bebezinho que volta muito leite, tem essa dificuldade. Porém, a gente sabe que é mais seguro. Então, entre o bebezinho acordar ou a gente poder contê-lo de outras formas e o bebezinho estar mais seguro e não ter risco de morte, não ter risco de acontecer alguma coisa com ele, coloca o bebezinho de barriga pra cima. Uma outra coisa que ajuda é menos, eu falo assim, menos é mais. Significa isso, menos coisas no berço, menos coisas no lugar que o bebê tá dormindo, é melhor. Então a gente tá aqui numa cama, mas supondo que o bebezinho estivesse no berço, a gente precisa tirar tudo que tá em volta do bebê. Não ter travesseiro, não ter almofada, não ter um monte de manta ou um monte de bichinhos ou coisas que podem fazer com que o bebezinho tenha risco de sufocamento ou alguma coisa do tipo. No berço, aqueles protetores laterais que eu sei são lindos, todos decorativos, tem o nome do bebê, mas de fato eles também não são seguros. Protetor lateral de berço não é para usar. Ah, mas o bebezinho vai prender o pé no bercinho. Antes ele prender o pé ou o bracinho começar a chorar e você ir lá acudir, do que acontecer alguma coisa e dele ficar sufocado. Então, muito importante isso aí. Então vamos pensar aqui. Vamos tirar, a gente tira, por exemplo, todas as almofadas, supondo que aqui é o bercinho. A gente vai tirar tudo que tá em volta pro bebezinho ficar sem mais nada em cima. Ah, mas ele mexe muito os bracinhos, ele acorda. O que a gente pode fazer é enrolar o bebezinho, por exemplo, numa manta. Ou usar um swaddle, o swaddle é essa manta que a gente usa pra prender o bebê, entre aspas. Presta um... Obrigada. Pra colocar a mantinha, que é essa aqui. Depois eu vou mostrar como é que funciona essa, que é uma outra tipo de manta do bebezinho. A manta do bebê não deve ficar em cima do bebê, não deve ficar na cabeça, não deve ter risco. O ideal é que seja tipo um coeiro ou que seja um saco de dormir inteiro, assim, que ele não desmanche. Ou se tiver o risco de desmanchar, se aqueles com velcro. Num recém-nascido, que não se mexe muito, você pode até usar, mas depois que o bebê começa a se mexer a perninha, mexer o braço, você vai ver que não vai funcionar mais. Então você prende o bracinho, depois a gente vai falar um pouquinho sobre como vai ter vídeo pra falar sobre isso, sobre como arrumar numa mantinha, mas aqui eu quero só que vocês guardem o conceito. O bebezinho, ele fica enroladinho na manta. Aqui o ideal é que realmente a parte da cabeça, até uma parte do tórax fique pra fora, tá? A outra coisa
é o bracinho pra baixo. Tem bebê que adora que o bracinho fique pra cima e não gosta de jeito nenhum que você coloque o bracinho pra baixo. A gente respeita. E tem bebezinho que se sente mais seguro e mais tranquilo assim, contido. Então você deixa o bebezinho assim. A outra coisa é a questão das perninhas. Então lembrando que a perninha ela não deve ficar apertada dentro do saco de dormir ou da manta. A perninha tem que ficar solta. O bebezinho deve ter a capacidade de mexer as pernas. Isso por conta do risco do que a gente chama de displasia de quadril. Porque aí o quadril, né, o bebê que tem as juntas mais molinhas, mais frouxas, pode ter um risco. Então a gente não faz isso. Então aqui, perninha solta, bracinho preso. Ou então, bracinho pra cima, se o bebê não gosta de ficar com o bracinho solto. Bracinho preso, ó. Então, bracinho solto. Isso é uma opção. Barriga pra cima. Eu coloco aqueles rolinhos laterais que tem. Olha, eu acho assim, você até pode usar. Mais uma vez, se o bebê se mexe muito na cama, se ele já tá querendo sair dessa posição, é porque realmente não é mais pra você usar. O rolinho também, ele só serve até quase os 3 meses, depois ele não serve mais. E sempre tem que ser colocado aqui abaixo, mas o ideal é não ter nada. Uma outra forma que você pode usar, então esse aqui é o cobertor, né, o swaddle, a manta. E aqui é o outro que a gente vai colocar aqui. Esse aqui, por exemplo, ele tem essas cobertinhas. O ideal é que seja 100% algodão, que seja uma coisinha mais tecido natural, né? Não tecido sintético. Aí você veste o bebê, mas não precisa hiperagasalhar, cuidado com a temperatura do quarto. Aqui a gente traz o bebezinho, veste o bebê normal. E aqui você fecha o saco de dormir. Esse aqui é tipo um saco de dormir. Pronto, o bebezinho tá preso. Não tem risco, por exemplo, da coberta subir e ir pra cima da cabeça do bebê e sufocar o bebê. E aqui, nesse saco de dormir, por exemplo, ele tem como mexer as perninhas dele, ficar tranquilo, ó. Tá bem soltinho. Nesse caso, o bracinho tá solto. Ele fica solto dessa forma, tá? Isso é uma forma também de colocar o bebezinho. Esses sacos de dormir servem bastante pra bebezinho até 1 ano, é tranquilo. E sempre também respeitar a recomendação do fabricante. Por exemplo, se a temperatura tá 22 graus ou 24, você não vai colocar uma manta tão grossa. Se tá mais frio, você pode usar uma mantinha mais fria. Ou se tá muito quente, você nem usa a manta, né? Não vai precisar. Aqui tem bebê que gosta da sensação do toque, isso também acalma eles. Mesmo que seja um lençolzinho ou alguma coisa assim, você pode deixar eles mais tranquilos. Em relação a outras coisas que eu falei, por exemplo, a temperatura do quarto. A gente não precisa hiperaquecer o quarto e nem deixar muito gelado. O ideal é que seja em torno de 24, 25 graus. Se você não tem, por exemplo, um ar-condicionado que deixa aqueles que deixa a temperatura, você escolhe a temperatura que fica, procura ver se tem uma temperatura, um termômetro que meça pra gente ver se não tá muito quente, se o bebê tá incomodado ou se tá muito frio. E depende do clima, épocas mais úmidas não precisa usar o umidificador, mas se tiver muito quente, você usar o ar-condicionado, talvez se o ar dentro do quarto fique seco, usar o umidificador. Outra coisa é lembrar de trocar o filtro do ar também com frequência, porque isso pode fazer com que, proliferação de bactérias e não ficar uma temperatura tão agradável para o bebê. Então, pessoal, esse foi o vídeo sobre o sono seguro do bebê, sobre cama compartilhada. A gente falou um pouquinho sobre esse assunto tão importante que é o sono. Espero que vocês tenham gostado. Depois coloca suas dúvidas, seus comentários aqui pra gente poder fazer mais vídeos a respeito desse assunto tão importante. E espero que vocês tenham uma boa noite de sono também. Até a próxima. Tchau, tchau.